Nós somos alunos da turma 701 e estamos fazendo um trabalho de pesquisa do professor Amaro sobre aves. Nosso grupo é formado por 4 pessoas, Raíssa, Iago e Yasmin, que está filmando. Eu vou passar a entrevista agora para o Iago. Nós vamos entrevistar agora o professor Moisés, que é o professor do Laboratório de Ciência da nossa escola. Então vamos lá falar com ele. Professor Moisés, quais são as aves típicas de Cabo Frio? Então, antes da gente falar sobre algumas aves que ocorrem aqui na região de Cabo Frio, a gente tem que entender o porquê, né, da presença dessas aves aqui. Então, a nossa região, que é a região de Cabo Frio, é uma região que a gente chama de região costeira. O que é uma região costeira? Uma região costeira é uma região que é banhada pelo oceano. Então, nós aqui somos banhados pelo Oceano Atlântico. Então, quais são as aves que vão ocorrer aqui? Aqui ocorrem aves, tanto aves aquáticas, principalmente aves marinhas, embora a gente tenha também lagos de água doce, brejo, onde ocorrem aves aquáticas de água doce, mas a gente tem predominância aqui das aves costeiras, aves marinhas costeiras. Mas como nós temos também uma região de mata, que é uma região de mata atlântica, a gente também tem a ocorrência de várias aves que ocorrem na região de mata atlântica, principalmente matas de restinga, em restinga e na mata atlântica propriamente dita, né? Então, algumas aves típicas que ocorrem aqui, principalmente na região costeira, por exemplo, o biguá. O biguá é um mergulhão, como a gente fala, é uma ave marinha, né, que mergulha e captura lá o peixe lá embaixo. Ela é uma ave muito interessante porque ela é diferente de outras aves marinhas mais conhecidas, como por exemplo o caso da gaivota, né? Então a gaivota ela mergulha, cai na água, pega o peixe e sai voando novamente. O biguá não, o biguá ele afunda mesmo, ele anda lá por baixo d'água para poder caçar a presa dele. E depois que ele termina de capturar, se ele quer voar novamente, ele tem que ficar um tempo secando as penas. A maioria das aves aquáticas, tanto de água doce quanto aves marinhas, tem uma glândulazinha especial perto da cauda, e essa glândula serve para deixar as penas impermeáveis à água, como se fosse um óleozinho que ela passa na pena. Então a gaivota, no caso da gaivota, por exemplo, ela mergulha, né, e mergulhou, pegou o peixe e já sai voando novamente com as penas sem molhar, por causa dessa substância que as aves conseguem passar na pena. Tá? Então, nossa região recebe aves migratórias? Então, além dessas aves típicas aqui da nossa região, né, a gente pode citar, no caso, as aves marinhas, o biguá, a gaivota, o atobá, a fragata, a garça branca, né, que é comum aqui no nosso manguezal, a garça azul, também outra garça comum no nosso manguezal. A gente tem as aves também de mata, que eu esqueci de falar a vocês. Então a gente tem, por exemplo, o canário da terra, tem o sabiá, tem o tizil, o sanhaçu, o bitivi, o uriti, a rolinho, o tiê. A gente tem o galo da serra, o papacapim. São tudo aves que são encontradas em regiões de mata, né? As aves migratórias são aquelas aves que, quando o clima onde essas aves vivem, ele fica ruim, ou seja, falta alimento para essas aves, elas voam para outros locais, né? Algumas aves voam centenas de quilômetros às vezes, né? Nós recebemos aqui na nossa região uma ave, não só essa ave, mas outras também, mas essa é bastante conhecida aqui na nossa região, que é o colhereiro. O colhereiro lembra muito uma garça, só que tem a plumagem rosada, né? E o bico dela lembra uma colher, por isso que ela é chamada de colhereiro. Então ela é encontrada principalmente aqui nos manguezais da nossa região, né? E se alimenta de organismos que ficam na lama do mangue ali. Então é uma ave muito bonita, por sinal, e as pessoas aqui confundem com a garça, e as pessoas costumam chamar ela de garça rosa, mas na verdade é uma outra espécie, é um colhereiro. Como que é a reprodução das aves? Então, as aves, né, todas as aves, né, a gente pode, sem exceção, todas as aves são organismos ovíparos, né? Então as aves põem ovos. Esses ovos, obviamente, eles vão variar de espécie para espécie, no tamanho, na quantidade, na cor, né?
uma coisa interessante, por exemplo, acontece com o quero-quero. Quero-quero, que é uma ave que vive em locais mais abertos, não áreas de floresta, costuma fazer ninhos no chão, né? Os ovos, né, normalmente são ovos camuflados, então eles têm um desenho que se confunde um pouco com o capim, né, onde as aves põem os ovos. E o quero-quero também, ele é muito protetor dos ninhos. Então, qualquer pessoa, qualquer animal que se aproxime do ninho, essas aves atacam, né? Então, eles ficam muito bem protegidos. Outra curiosidade em relação às aves é que filhote de ave, né, nasce ainda totalmente dependente da família, né? Então, os filhotes de aves, quando nascem, são incapazes de voar e são incapazes de se alimentar sozinhos. Então, portanto, ou o macho ou a fêmea vão alimentar esses filhotes, ou os dois. Então, a fêmea tem que deixar o ninho, né, para ir procurar alimento e trazer esse alimento para os filhotes também. Agora, para acabar com a nossa entrevista com o professor Moisés, vou fazer a última pergunta para ele. Fale sobre algumas curiosidades da nossa região. Então, isso aqui, como eu já falei, a gente tem essa ave curiosa, que é o quero-quero, a gente já falou um pouquinho do biguá, e a gente também tem aqui na nossa região um pássaro bastante interessante, que é o João de Barro, né? O João de Barro, ele é um pássaro, né, que constrói o seu ninho todo de barro. Então, como a maioria das aves utiliza gravetos, folhas, às vezes outras partes de plantas, né, capim para fazer o ninho, o João de Barro literalmente constrói essa casa, né, de barro mesmo, por isso ele é conhecido como João de Barro. Então é uma casinha feita totalmente de barro, que é o ninho dele. Então uma curiosidade, né, aqui das aves da nossa região. Obrigado, professor Moisés. Nada, eu que agradeço a vocês. Tá? Boa sorte.